Então, dando continuidade aos contraceptivos injetáveis, o mensal, ele é tomado todos os meses, ele é exatamente igual à pílula combinada. Então, tudo que a pílula combinada fizer, ele vai fazer também, inclusive os tratamentos. Tratamento para desregular a menstruação, ou trata quando a menstruação está desregular, é utilizada também na menopausa, é utilizado também para é, ovários policísticos, ou seja, ela é utilizada da mesma forma, ela vai fazer com que a mulher tenha menos dismenorreia, menos, o volume do sangue também vai ser diminuído, então tudo que a combinada faz, a mensal também vai fazer. A trimestral é exatamente também igual à mini pílula, a pílula da amamentação. Então, ela vai causar a menstruação vai ficar desregular. Muitas nem menstruam enquanto está tomando elas. O efeito dela é menor, por isso que ela só é indicada quando a mulher estiver amamentando, tá? Porque a mulher que está amamentando não pode tomar a mensal. Aqui, gente, tá só alguns nomes, né, das injeções, também só para título de informações, isso eu não vou cobrar, que isso é mais a parte de farmacologia, mas para vocês guardarem esse assunto e ter essas informações com vocês, tá certo? Que é só o nome das marcas, né, da trimestral e da mensal. Ui. Aqui, gente, é os cuidados na hora de administrar o anticoncepcional. A gente precisa prestar muita atenção, porque pode acontecer da mulher engravidar tomando o anticoncepcional, principalmente o mensal, que ele é muito seguro. A injeção mensal, que ela é igual ao comprimido oral combinado, ela é muito segura. Mas às vezes acontece da mulher engravidar porque não tomou a injeção direito. A primeira coisa, ela tem que ser intramuscular profunda e tem que ser necessariamente no glúteo máximo. A gente sabe que tem 4 regiões que a gente pode fazer intramuscular, mas a injeção, a injeção mensal, né, o anticoncepcional, só é para tomar no glúteo máximo. E aí aquelas mesmas recomendações como qualquer outro anticoncepcional. Cuidado, a gente tem que fazer uma cruz, né? E aplicar no quadrante superior externo, né? Então você divide a nádega em 4, né? E aí você aplica aqui no quadrante superior externo. Por quê? Para evitar não aplicar no nervo ciático, que é o nervo responsável pelas movimentações dos membros inferiores, tá certo? Então, os mesmos cuidados. Mas além desses cuidados, o que é que a gente tem que ver? A mulher ela tem que estar em decúbito ventral, que é aquela posição deitada, não é para fazer anticoncepcional. A mulher em pé, ela tem que ficar deitada em decúbito ventral. O que é o decúbito ventral? Com a barriga para baixo, tá? Por quê, gente? Porque essa medicação você tem que aplicar e ela não pode levantar logo de imediato. Por quê? Ela é muito oleosa e muitas vezes, pelo mesmo orifício que você aplicou, a medicação sai. E se ela sair, corre o efeito dela, corre o risco dela não ter o efeito desejado. Então, a mulher ela deve permanecer nessa posição por pelo menos 10 minutos após a aplicação. Qual é o tamanho da agulha? A agulha ela tem que ser grande, 30 por 8 ou 30 por 7, de preferência a 30 por 8. Esse tamanho de agulha, vocês devem ter visto em introdução, né? Que 30, quando tem assim 30, 25, é o tamanho, o comprimento. E esse outro número é a espessura, entendeu? Então, 30 por 8, ela é uma agulha mais grossa e comprida. Por quê? Ela tem que ser comprida porque ela tem que chegar até lá no bem profunda e ela tem que ser grossa porque essa medicação é oleosa e corre o risco de você entupir, por exemplo, se você usar uma 7, tá? Então, de preferência, uma 30 por 8. Depois que você aplica, você não pode massagear no local e você colocar um esparadrapo em cima do orifício que você fez a injeção, para evitar que essa medicação saia, tá? Inclusive, você dizer para a mulher que ela só é para retirar esse esparadrapo depois com o tempo, normalmente quando ela for tomar banho. E evitar, naquele dia que ela tomou a medicação, evitar fazer exercícios na perna,
né? Fazer caminhadas, correr, alguma coisa desse tipo com a perna do lado que você fez a injeção, tá certo? Outra coisa, essa mulher, se ela fizer em pé e sair logo caminhando, corre o risco de sair. Então, para isso também existe outra técnica que ajuda, né, para essa medicação não sair. É a técnica em Z. Eu não sei se vocês já viram que você pode fazer uma injeção intramuscular, uma técnica em Z, que é quando você afasta a pele, aplica e aí você vai tirando a agulha e soltando a pele, que assim vai fechando. Eu depois posso até mostrar, acho que você já deve ter visto em fundamentos, né? Quem vê isso mais é em fundamentos. Mas é indicado, quem souber fazer a técnica em Z, a intramuscular, com o anticoncepcional, ela é muito melhor. E aqui nós temos o implante. Esse implante subcutâneo, ele é formado só de um hormônio, tá? É feito de progesterona. Apesar que hoje já tem alguns médicos, mas aí são caríssimos. Além dele já ser caro sozinho, e ainda tem, que agora diz que tem uns médicos que eles fazem um monte de exame, e aí eles determinam a quantidade de hormônio e manda fabricar o implante específico para você, tá? Então, aí esses são maravilhosos. Inclusive, eles são chamados chip da beleza, porque diz que esse implante que eles produzem dessa forma, você não tem mais TPM, você não tem mais retenção de líquido, você não menstrua mais, não engravida, ou seja, você fica no céu. Por isso que é chamado chip da beleza. Mas, normalmente, esses implantes que eu estou falando aqui, ele vem basicamente padronizado, tá certo? Ele é de silicone, ele vai ter um hormônio, ele é mais ou menos desse jeito aqui que vocês estão vendo, tá? E é ele que causa o efeito anticoncepcional. Ele só é colocado pelo ginecologista. Depois que ele coloca, ele tem duração de 3 anos. Então, você fica com ele, ó, como tá aqui, ele é colocado com um dispositivo, né? Tem que ser com técnicas assépticas para evitar infecção, porque você vai romper a pele. Ele é colocado na gordura, por isso que é implante subcutâneo. Subcutâneo é a camada de gordura, né? A hipoderme. E aí é colocado e é ficado esse siliconezinho dentro, como tá aqui nessa imagem, tá? Durante 3 anos, você usando ele, você não engravida de jeito nenhum. Inclusive, é comum os 2 primeiros anos a mulher nem menstruar. Tem muitos médicos que defendem que a mulher não precisa menstruar, que inclusive isso melhora muito a vida dela. Mas isso seria outro assunto, que aí é meio polêmico, tá certo? Mas eles defendem que a mulher não precisa menstruar, que é muito bom, inclusive, para ela em relação a isso. Mas não é eu simplesmente na farmácia tomar um monte de comprimido para eu não menstruar mais, né? Emendar uma cartela na outra para eu não menstruar mais. As mulheres que suspendem a menstruação, param de menstruar, ela faz exames, são acompanhadas por um médico, então não é assim também do nada, não, tá? Então, é comum a ausência de ciclos ovulatórios nos primeiros 2 anos de vida, inclusive ela não menstrua. E o local que ela é colocado ela é feita no braço, tá? Na inserção interna, né? E normalmente, se a mulher for canhota, aí faz no braço direito. Se ela for destra, aí coloca no braço esquerdo. Ou seja, coloca naquele braço que ela não utiliza muito, né? Se for canhota, faz no direito. Se for destra, faz no esquerdo. O outro, e o efeito dele, gente, é exatamente igual à oral. A oral, a mini pílula. Você não menstrua, vai evitar filho do mesmo jeito, você não vai ovular, o teu ciclo menstrual fica, o teu endométrio fica fino, tudo aquelas ações dos hormônios. Ui, passei muito. E esse é o tal adesivo, também chamado de percutâneo ou transdérmico, né? Que é um adesivo.
Ele parece, gente, é um adesivo que ele parece aqueles salompas. Ele é begezinho, tá? E ele gruda muito bem. Como é esse adesivo? Ele, dentro dele, tem estrogênio e progesterona. Por mais que é meio... Eu usei uma única vez esse adesivo, porque a minha ginecologista me deu uma amostra grátis. Mas o mês que eu tomei, que eu usei ele, eu lhe digo, eu fiquei com medo, porque a gente imagina, gente, um adesivo, evitar filho, eu fiquei com medo, eu usei camisinha também, só que ele é muito seguro, entendeu? É porque a gente fica meio com receio, como é que um adesivo, mas gente, porque em contato com a pele ela vai absorver esses hormônios e vai surtir o efeito, tá? O que é que ele é? Ele é caro, em torno de uns R$ 70 uma caixinha, que só vai servir para um mês, tá bom? Então, todo mês tu tem que desembolsar tudo isso. Ele, dentro da caixinha, vem 3 adesivos. Ah, então serve para 3 meses? Não. Ele vem 3 adesivos, mas ele só serve para um mês. Por quê? Porque você vai usar um adesivo por semana. Então, um adesivo só tem duração de 7 dias, tá? Então, como é que você vai fazer? Acho que tem um que explicando como é. Não, tem não. Deixa eu explicar. Como é que ele é feito? Vamos supor, quando é que ele é utilizado? Do mesmo jeito de qualquer método hormonal, você vai esperar a tua menstruação descer. Quando dessa menstruação no primeiro dia, você coloque o primeiro adesivo. Colocar onde? Aonde tiver gordura no teu corpo. Então, é nas nádegas, é no abdômen, na parte externa do braço. Então, como está mostrando aqui, ó, aqui no braço, aqui nas costas, aqui na região do abdômen, nas nádegas, tá certo? Aonde tiver gordurinha, tu pode colocar o adesivo. Qual é as recomendações? Não coloque o adesivo em local que a roupa fica pegando, porque senão fica mexendo nele, corre o risco de tirar ele do local, tá? Não colocar ele também em dobras do seu corpo, onde você dobra, tá? Não colocar ele também nessas regiões. Mas em qualquer outra pode ser colocada. Outra recomendação é que não é 3 adesivos que você usa por mês. Então, o primeiro você coloca num lugar, o segundo você já coloca em outro. Não repete o mesmo local. Só o que não falta é gordura no teu corpo. Então, tu escolhe qualquer outro local, tá bom? E aí, o que é que tu vai fazer? Desceu a menstruação, você vai pegar o primeiro adesivo, vai colocar aqui no braço. Vai usar ele durante 7 dias. Quando fizer 7 dias, você vai pegar o segundo adesivo, vai colocar, por exemplo, aqui nas costas. Aí arranca esse. Esse aqui pode jogar fora. Fica só com esse aqui. Vai usar mais 7 dias. Com 7 dias, você pega o último adesivo, por exemplo, coloca aqui no abdômen, tá? E aí arranca esse, tá? E aí fica durante 7 dias. Quando você usou os 3 adesivos, o que é que vai fazer? Completou 7 dias que você estava com esse. O que é que tu vai fazer? Você tira ele e você vai passar 7 dias sem utilizar o adesivo. No 8º dia, você começa novamente uma nova ciclo de adesivo. É a mesma coisa do comprimido, gente. O comprimido não é 21, você toma durante 3 semanas, é a mesma coisa do adesivo, só que você vai usar adesivo em vez de comprimido. E você tem que trocar o adesivo a cada 7 dias. E vai dar a pausa do mesmo jeito. Aí a menstruação vem normal. Do mesmo jeito. A mesma coisa que ele vai servir do mesmo jeito. Ó, quando for 2 hormônios, vai fazer a mesma coisa do oral combinado. Então, ele regula o seu ciclo menstrual. Ele diminui as acne. Ele é para tratamento de menopausa. Ele é para tratamento de ovários policísticos. Diminui o sangramento. Ele, do mesmo jeito do outro. Entendeu? E durante esses 7 dias que tu ficou sem o adesivo, é quando vai descer a menstruação. E não precisa se preocupar que durante esses 7 dias você não engravida se você tiver relação. Dizendo os médicos que é muito seguro. Eu lhe digo que quando eu usei, faz muito tempo, na época eu nem fazia faculdade ainda, eu fiquei meio, assim, com medo. Mas é óbvio que ele funciona porque a gente sabe que a nossa pele, ela não é impermeável, ou seja, você consegue, o que você coloca na sua pele é absorvida
E esse adesivo, ele gruda muito bem, viu? Ele não é qualquer adesivo, ele gruda muito bem na tua pele. E você pode tomar banho sem problema nenhum, ele não vai arrancar, tá? E aí tua pele absorve os hormônios. Ele é muito bom, só que ele é carinho, viu? Aqui, gente, a gente tem conhecido no Brasil, tem esse Ervra, que foi o primeiro, foi esse aqui que eu utilizei, e tem esse Lisve, tá? Esse Lisve, o adesivo ele é transparente, então nem se vê muito. Esse Ervra, ele é dessa corzinha, é a cor da pele. E aí vem 3, né? Ele vem embalado, cada um vem embalado dentro separadamente, né? Tudo direitinho. E nós temos o anel vaginal. Esse anel vaginal, gente, é a mesma coisa do adesivo. Só que dentro da caixa só vai vir um anel. Esse aqui, ó, que vocês estão vendo, esse anel bem aqui, ó. E esse anel vem o anticoncepcional dentro. É estrogênio e progesterona. E do mesmo jeito que o comprimido oral combinado faz, esse aqui também faz do mesmo jeito. Ele regula o ciclo, diminui a acne, faz tudo do mesmo jeito, tá certo? Só que você não vai ingerir, você vai utilizar esse anel aonde você vai colocar na vagina, como tá aqui na imagem, tá certo? Ele vai vir só um anel na caixinha, tá? E você vai passar 3 semanas com esse anel. Ou seja, você vai passar 21 dias com o anel na vagina. Professor, e se esse anel sair? Você lava e coloca ele de novo. Josiane, tu levantou a mão, quer falar alguma coisa? Não. Então, a mulher vai colocar. Qual é a diferença, qual é as recomendações em relação a esse anel? Primeiro, Professor, ele só vem um anel na caixinha, tá? Ele não é colocado quando a mulher está menstruada, diferentemente dos outros. Lembra que o outro, você espera descer a menstruação, no primeiro dia da menstruação, ou toma o comprimido, ou bota o adesivo. Nesse caso, você tem que esperar diminuir o fluxo da menstruação. Normalmente de 3 a 4 dias, né? Depois que acabou a menstruação, aí você coloca ele, tá? professora, Oi. professora, eu tô no caso da menopausa e o semestre, aí eu fui doutor Arimatea, aí ele passou um monte de remédio para mim, aí passou esse negócio de hormonal, o Líbia, e eu não me dei bem. Aí quando eu fui olhar anticoncepcional, eu fui e falei para ele que eu não posso tomar nada que é anticoncepcional. Aí ele disse, mas você precisa fazer reposição hormonal. Aí eu queria falar com ele se eu posso fazer isso aí de adesivo, porque esse adesivo deve ser muito bom para mim, porque Mas eu não posso. o porquê que tu não pode tomar um anticoncepcional? O que é que tu sente? Porque quando foi na adolescência, eu menstruada, aí aconteceu de eu menstruar um dia que eu fui a uma festa, menstruei, aí nós estávamos num barzinho, as minhas amigas me deu um anticoncepcional, fui e tomei com Coca-Cola gelado. Aí eu fui, demorou pouco, eu fui, baixei no hospital, passei 8 dias com ela, sentindo dor e 15 dias de cama. O médico disse que nesse momento eu não podia mais usar anticoncepcional, que acho que coisa Josiane, alguma. Oi. pois esse médico lhe informou errado, porque isso não causa. O anticoncepcional não vai fazer esse mal desse jeito. Você E por precisa, que que E por que é que o Líbia me fez mal? porque são hormônios, entendeu? E esses hormônios vai modificar no seu corpo. Você vai ter reações, entendeu? Agora você tem que ver o que é que teu médico vai falar. Se você realmente precisa fazer reposição hormonal. Você está sentindo muita reação por causa da menopausa? Porque se você não estiver sentindo, você não precisa fazer reposição. Se você Não, Hum. no começo eu estava quase em depressão. Quem me segurou muito foi Lucinete. Lucinete, coitado, nem dormia porque eu perturbava ela direto. Ele passou uma série de remédios. Aí até eu dar pressão, ele disse, você quando está com problema de ansiedade muito, por causa da menopausa, esse aqui você vai tomar pro resto da vida, que é o atenolol, que é para pressão, e o Líbia, que é para o hormonal. Aí o que acontece? Aí esse daí era à noite. Aí começou a me passar mal, aí eu parei o Líbia, passei um bom tensionzar e me senti bem. Aí passou, aí fiquei tomando só da pressão, que os outros eu tinha tomado. Pois aí, meu filho, da pressão começou a me dar as mesmas reações. Porra, aí parei totalmente, não tô mais tomando nenhum e tô bem.
Aí eu fui outro Juliana, médico. você toma cuidado com o negócio de parar a medicação. Que na menopausa você vai ter muitas reações. Por Não, exemplo, você professor, tomando não dá, remédio da não. pressão, tu vai suspender o remédio da pressão, mulher? Eu suspendei, que eu não estou sentindo nada. Aí eu fui o médico, eu fui outro médico do posto, né? Fui do outro médico. Aí eu falei que é o nome dele, Lamartine Rocha, por aí. Aí eu fui falei com ele, eu mostrei todos os medicamentos que o doutor Arimatea passou para mim. Disse, ó, todos que você tomou é ótimo. Agora, não vem dizer que você vai ter que tomar esse hipersabi, porque sua pressão está ótima, você não tem problema nenhum, você é boa de saúde. Isso aí foi a menopausa que alterou tudo que você tem no seu organismo. Tudo. Mas Você se está bem você, disso. mas se você não está mais sentindo sintoma nenhum, não precisa tomar o remédio da reposição hormonal. A reposição Não, hormonal, ela só é indicada para as mulheres que têm muitos sintomas, entendeu? Se tu não está não, sentindo, não, graças a Deus, eu estou bem, porque no começo, o Sinete viu, eu quase entrei em depressão, ansiedade, família, o coração palpitava demais, eu ficava com aquela fadiga, falta de ar, tontura, tudo. Meu Deus do céu, ele passou, aí eu fui controlando, hoje eu estou bem, não tomo mais nenhuma medicação, graças a Deus, por devido eu ter tomado muita medicação, dei uma diarreia danada. Aí eu tô tomando um remédio aí para estar controlando, estou bem. Eu tenho que dizer mais, não, eu estou bem. Aí estou tomando agora só o que está me pois, dando osteoporose nos ossos. pois não há necessidade de você tomar nenhum outro anticoncepcional se você estiver bem. Na menopausa, a gente indica a reposição hormonal. Reposição hormonal, gente, é o anticoncepcional. Ah, tá. Só é indicado se você tiver com sintomas, mas se você não está com sintomas mais, você já melhorou dos sintomas, não há necessidade de tomar mais nenhum outro, tá certo? Pois é, é por causa do devido eu não ter mais menstruado. Pois Porque é, 3 anos é e isso aí mesmo. pouco, eu estou bem, graças a Deus, não estou tomando mais nada, graças a Pois Deus. pronto. Pode continuar. Então, gente, o anel é assim, ele é colocado, ele é introduzido com o dedo, tá? Ele não é lubrificado nem nada, mas não vai machucar a mulher nem nada. Ele tem que ser introduzido profundamente, porque ele tem que ficar desse jeito aqui, ó. Ele aqui é o azul, ó. Ele tem que ficar lá no colo do útero profundo. Esse anel, gente, muitas mulheres não se adaptaram. Por quê? Porque diz que ele fica saindo, principalmente durante a relação sexual. Se ele sair, aí você lava e introduz ele de imediato, tá certo? Mas muitas mulheres não se adaptaram por causa disso. Eu tenho até uma menina que eu sigo no Instagram, que ela fala negócio de cirurgia bariátrica e tal, e ela diz que usa o anel e que se dá muito bem com o anel, que não fica saindo, nela não fica saindo, mas aí é questão de adaptação, tá certo? Lembrando, o anel, ele só vem um anel, tá? Que usa por 3 semanas, que é 21 dias, e aí dá pausa de 7 dias sem um anel. E aí, durante esses 7 dias, é quando desce a menstruação. Ele tem essas duas marcas, viu, gente? Eu só conheço essa daqui de cima. E diz que tem essa outra também. Eles também são bem caros, tá? Agora, gente, a gente vai entrar nos intrauterinos, que a gente costuma chamar só de DIU, mas na verdade existe outros além do DIU, tá? Porque existem dois, são dois tipos. Na verdade, a gente deve chamar de dispositivos intrauterinos. Existe o DIU e existe o CIO, tá? O DIU é o que é mais comum, que a gente ouve falar muito mais dele, que é o dispositivo intrauterino não hormonal, ou seja, ele não tem hormônio nele. Já o CIO é o contrário, é o sistema intrauterino hormonal, tá? O DIU, esse aqui que é o não hormonal, a mulher coloca, tem duração de 10 anos, ele é espermicida, ou seja, ele mata os espermatozoides. Por que ele mata os espermatozoides? Porque na composição dele tem cobre. E o cobre ou mata o espermatozoide ou deixa ele fraco, tá? Ele tem uma eficácia muito boa, chegando quase a 100%. Ele permite que a mulher ovule e menstrue normalmente. O ciclo menstrual dela, gente, não vai ser alterado por causa do DIU, que ele chama de DIU de cobre, tá? Porque ele tem o cobre na composição. Já o CIO, esse não é muito conhecido, mas ele também é muito bom dependendo da pessoa. Ele tem hormônio, no caso é a progesterona,
Ele tem uma duração de 5 anos, ele não é espermicida. O que é que ele vai fazer, gente? Ele vai fazer exatamente o que os hormonais fazem. Vai inibir a ovulação, vai modificar o endométrio e vai deixar o músculo cervical mais espesso. É isso que ele vai fazer. Só que nesse caso, você coloca o DIU lá e fica 5 anos despreocupado. Inclusive, gente, esse CIO, ele é muito indicado para mulheres que estão na menopausa, que o comprimido faz mal. Porque ela utilizando aqui durante 5 anos, ela coloca, pronto, ela pode esquecer, não tem mais nada. Aqui, gente, como ele... Deixa eu voltar lá. Aqui as imagens de como é que ele fica, tá? Ele é colocado também pela ginecologista, não precisa de anestesia, é feito no próprio ambulatório. O que as recomendações? Que a mulher esteja menstruada quando for colocar o DIU. Por quê? Porque aqui o colo do útero, quando a mulher está menstruada, esse colo do útero, ele fica dilatado. E esse DIU, ele vem com esse aparelhinho aqui, ó, ele é introduzido dentro do útero, ele é colocado lá dentro do útero, aí é que abre essas abazinhas. E aí tira o aparelho. Então, ele tem que atravessar aqui o colo. Então, é melhor que o colo esteja dilatado. E quando a mulher está menstruada, esse colo fica dilatado. Ele também pode ser utilizado logo após o parto, viu, gente? A mulher ganhou neném no mesmo dia que ganhou, tirou o menino, já pode botar o DIU sem problema nenhum. Ou ele é colocado assim, ele vem como se fosse um aparelhozinho, ele é colocado, chega aqui no fundo do útero, aí aperta um negocinho que vem nele, ele abre, aí tira e fica só isso aqui e essa pontinha que fica para fora, tá? Se ficar grande, a médica corta, tá? Isso não vai atrapalhar durante a relação sexual, não vai ter sensibilidade nenhuma. Aqui a comparação do DIU de cobre do DIU que vem o medicamento, tá? O DIU de cobre, ele vai aumentar o fluxo, então, mulheres que têm um sangramento muito grande durante a menstruação, não é indicado utilizar o DIU de cobre. Ele também aumenta as cólicas, ou seja, mulheres que sentem muitas cólicas, não é indicado utilizar o DIU de cobre, porque ele vai aumentar mais ainda. Aumenta o risco de infecção. Quem lembra lá, quando eu falei das ISTs, lá em saúde pública, que tinha uma DST, que era chamada DIP, doença inflamatória pélvica. E essa DIP era causada principalmente quando você introduzia um DIU. A pessoa tinha uma inflamação na região da vagina, ou no início do útero, e aí você, ao colocar o DIU, porque você tem que colocar lá dentro do útero, você leva esses micro-organismos lá para cima e você acaba desenvolvendo a DIP. Então, aumenta o risco de infecção, é por isso que todas as mulheres que vão colocar um DIU, ela tem que fazer um monte de exames antes, porque se ela tiver alguma infecção, ela não pode utilizar o DIU. Ela primeiro tem que tratar a infecção para depois colocar. E também aumenta o risco de gravidez ectópica. Por quê? Porque o DIU de cobre, ele serve como se fosse uma barreira. Como está aqui na imagem, ele fica aqui, e aí ele vai impedir que os espermatozoides passem para as trompas. Mas, por algum motivo, esse DIU sair do lugar, gente, esse espermatozoide pode entrar, e aí pode fecundar. Quando ele fecunda, o espermatozoide ele é muito, mas muito pequeno. Então, qualquer espaçozinho ele consegue passar. Mas aqui o óvulo, quando ele é fecundado, ele é grande. E aí, naquele mesmo espaço que o espermatozoide passou, ele não consegue passar. E aí acaba você tendo uma gravidez ectópica. Por isso, quem coloca DIU tem que saber que tem que ficar fazendo ultrassom para saber se está no lugarzinho direito. E às vezes, gente, até quem faz tudo direitinho, o acompanhamento ainda corre um risco de ter gravidez ectópica, tá? Mas é um método muito bom, mas tem esse risco, viu? Michele, Oi. eu engravidei com um DIU. Ah, foi mesmo, a Deine que disse. O mais novo, meu Foi. Miguel, foi com DIU. Pois é, acho que até tu me falou que estava fazendo acompanhamento, né? E mesmo assim, saiu do lugar e engravidou. Tem esse risco.
Mas tem gente que usa a vida inteira e não engravida. É aquela questão, né? Cada pessoa. E o DIU de medicamento, gente, a mulher não menstrua quando está usando ele, e ele é utilizado para outros tipos de tratamento, inclusive como terapia de reposição hormonal. E, por último, a gente tem o método de esterilização. Esse método de esterilização, tanto tem o do homem como da mulher. O homem é a vasectomia e a mulher a laqueadura de trompas, né? Como tem aqui na imagem, a vasectomia, você corta os canais deferentes do homem, né? E aí os espermatozoides não passam e a mulher corta as trompas. Vamos ver cada um. Vamos primeiro ver a vasectomia. O que são cada um deles? Vamos entender a vasectomia. Aqui a anatomia do aparelho reprodutor masculino, onde aqui a gente tem a região peniana, aqui tem os testículos, 2 testículos. Esse aqui de cima é o epidídimo, né? E esse canalzinho é o canal deferente. Aí aqui a vesícula, né? Aqui a próstata, né? Aqui a uretra, que é por onde sai. O que acontece? Aqui nos testículos é o local onde é produzido os espermatozoides, ok? Esses espermatozoides, é só o espermatozoide, não é o sêmen, é só o espermatozoide. Os testículos produzem e armazenam aqui nesse epidídimo, tá? Quando o homem vai ejacular, esse epidídimo, ele sofre uma contração e os espermatozoides vêm por esses canaizinhos aqui, ó. Vai passando, passa por cima da bexiga, entra aqui na vesícula seminal. Aí é que ele se mistura com o sêmen, tá? Aí passa aqui pela próstata, se mistura com o líquido prostático, aí sai. Então, se você corta esses canais deferentes, o homem vai produzir sêmen do mesmo jeito, porque o sêmen é produzido aqui em cima, gente. Só não vai ter espermatozoide dentro. Então, existe culturalmente, muitos homens não querem fazer, porque diz que não vai ficar impotente, que não sei o quê. Não tem nada disso, gente. Olha, não diminui a quantidade de sêmen, porque continua a mesma. Os espermatozoides, eles são minúsculos, então eles não interferem no volume do sêmen. Então, eles vão continuar da mesma forma. É uma cirurgia simples, muito simples. Você corta, faz uma incisão aqui na bolsa escrotal. Ele é feito com anestesia local. O homem pode trabalhar no mesmo dia, inclusive pode ser feito até em ambulatório, nem precisa ir para centro cirúrgico. Ele faz uma pequena incisão aqui na bolsa escrotal e puxa, né, os 2 epidídimos, que são 2, né, e corta. E pronto, gente. Então, 3,4% de todos os homens brasileiros e 5,2% dos que têm união estável fizeram vasectomia. Ou seja, uma porcentagem muito baixa se você considerar com a laqueadura. A laqueadura, gente, ela é feita o quê? Nas trompas. O ovário vai eliminar o óvulo aqui para as trompas, então você corta as trompas, as duas, com isso o espermatozoide não consegue passar. Só que essa cirurgia, ela é mais cara, ela precisa de internação, ela só é feita em centro cirúrgico, tá? A anestesia dela não é local, no mínimo a anestesia RAC. E, por incrível que pareça, no Brasil, 29% das mulheres que têm união estável fizeram laqueadura, enquanto que só 5% dos homens. Ou seja, onde você tem uma cirurgia simples demais, não é uma cirurgia, é um procedimento, né? Só pode se considerar como um procedimento muito mais simples, mais barato, o risco de complicação é praticamente mínimo em comparação à laqueadura, no Brasil há essa questão cultural que os homens não querem fazer. Então, a vasectomia é uma cirurgia simples e rápida, em que os canais deferentes do aparelho reprodutor masculino são cortados, amarrados ou fechados com grampos. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas esse negócio de só amarrar, não se pode, gente. Se estão fazendo isso, estão fazendo errado. Tem que ser cortadas e cauterizadas a ponta ou suturadas as pontas, tá?
Porque se você só amarra, pega um fio e amarra, esses fios cirúrgicos, eles são absorvidos pelo nosso corpo. Vocês devem estar vendo centro cirúrgico, né? Eu não sei se vocês já viram os fios cirúrgicos, então a maioria dos fios cirúrgicos, o nosso corpo absorve ele. Então, corre o risco de absorver e esses canais continuarem funcionando. Então, não é para amarrar, é para cortar, né? E depois cauteriza ou sutura, né? E com isso, o homem, ele vai continuar produzindo espermatozoide, tá certo, gente? Ele não vai ser estéril, ele vai continuar produzindo espermatozoide. Só que os espermatozoides não saem, porque ele está aqui. E aí, o que é que pode acontecer com esse monte de espermatozoide que não estão saindo? Nada, gente. Chega uma época que esses espermatozoides não tem mais função nenhuma e o próprio corpo do homem absorve, sem problema nenhum, tá certo? Já a laqueadura, as trompas são cortadas, amarradas, cauterizadas da mesma forma, né? E impedem que o óvulo chegue até, que os espermatozoides cheguem até o óvulo. Aí aqui é só dizendo, você pode cortar, cauterizar, né? Grampear. Quando fazer? Aqui a questão é mais a questão em relação ao que determina a lei. Existe uma lei do planejamento familiar que, se você for fazer, não é qualquer pessoa que pode fazer laqueadura e vasectomia. Tem que obedecer o que diz essa lei do planejamento familiar. É óbvio que a gente sabe que nem todo mundo segue, mas a gente tem que ver o que é que diz a lei. Então, o SUS oferece os métodos para pessoas de maior de 25 anos, ou seja, só quem pode fazer laqueadura e vasectomia é quem tem 25 anos e ou pelo menos 2 filhos vivos. Se você tem 25 anos, mas não tem 2 filhos vivos, você não é autorizado a fazer a vasectomia, né, a laqueadura, tá? Outra coisa, só pode fazer vasectomia ou laqueadura depois que você for no médico, dizer lá, eu quero fazer, e aí não é marcar no outro dia. O médico tem que lhe dar um prazo de 60 dias entre a manifestação da sua vontade e o ato cirúrgico. Por quê? Porque durante esses 60 dias deve ser oferecido ao casal, ou ao homem ou à mulher que quer fazer, outras alternativas para evitar filho. Porque tanto a vasectomia como a laqueadura, gente, são métodos definitivos. A possibilidade de você conseguir voltar a engravidar novamente depois desse método é muito baixa e o risco é muito grande. Então, por isso que eles dão esse prazo para a pessoa pensar direitinho. O efeito da vasectomia, ela não é imediato, já da laqueadura é. A vasectomia que é feita no homem, o homem faz, e aí ele, com os dias, tem que fazer um exame chamado espermograma, e esse espermograma, ele vai dizer se ele ainda tem espermatozoide ou não no sêmen, tá? Mas tem que esperar pelo menos uns 30 dias para poder fazer esse exame. Na mulher, é proibido fazer laqueadura depois do parto ou após um aborto, né? Porque normalmente nesse momento é um momento que ela está muito abalada, então a gente não faz. Quando é que a laqueadura pode ser feita no parto, gente? Quando ela já, por exemplo, já tem mais de 2 filhos, né? Tem mais de 25 anos, ou que tem algum risco. Mas, por exemplo, se eu tenho menos de 25 e quero fazer uma laqueadura, eu tenho que esperar ter o filho, com 60 dias é que eu posso fazer novamente. A gente sabe que isso não é realidade, tá? Porque muitas já fazem junto.